Polícia desvenda crime no Parque da Cidade. Homem foi encontrado morto perto do pavilhão no dia 22 de dezembro. Em 2 dias, 2 presos morrem dentro de celas da Papuda. GDF autoriza 6 hospitais da rede pública a liberarem corpos. A medida vale para pessoas que morreram de causas naturais. Shoppings do DF já começaram a cobrar taxas de estacionamento de idosos e pessoas com deficiência. A cobrança foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e você acompanha agora o Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. A polícia prendeu um homem suspeito de ter matado o Ricardo Pio Rodrigues no dia 22 de dezembro, no Parque da Cidade. O corpo dele foi encontrado perto do pavilhão com marcas de tiro. O crime pode ter sido motivado por ciúmes. Veja. Frederico Bruno da Silva, de 42 anos, foi preso temporariamente pela polícia na manhã desta terça-feira. Ele é suspeito de matar Ricardo Pio Rodrigues, o ex-namorado, no Parque da Cidade, no último dia 22. A polícia acredita que o motivo do crime foi ciúmes, já que os dois mantinham um relacionamento há mais de 2 anos. No primeiro depoimento, o Frederico ele informou que ele e a vítima tinham o costume de frequentar o Parque da Cidade, onde eles se relacionavam sexualmente com homens desconhecidos e com homens que seriam conhecidos apenas de vista. A gente apurou também que o Frederico ele mantinha alguns relacionamentos fora do namoro com outras pessoas. Então a gente acredita que esse tenha sido um dos motivos do crime, que a vítima possa ter ido nesses encontros sozinho, acabou surpreendido pelo Frederico lá e acabou assassinado. Então, a nossa linha de investigação é essa. Se for considerado culpado, Frederico irá responder por homicídio qualificado. O acusado foi interrogado na tarde desta terça-feira e negou qualquer envolvimento no crime. A maioria dos shoppings do Distrito Federal já voltou a cobrar o estacionamento de idosos e de pessoas com deficiência. A lei distrital que garantia a gratuidade desse público foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A Juliana Cury já está aqui ao vivo e traz os detalhes para a gente. Juliana, então quer dizer que os idosos e pessoas com deficiência agora vão ter que pagar pelo estacionamento, é isso? É isso, Carol. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa lei estava em vigor desde 2007 e, como você disse, os idosos, as pessoas com deficiência tinham direito a essa gratuidade nesses estacionamentos privados desses shoppings por um período de 2 horas. Mas em novembro, o Supremo, Carol, considerou inconstitucional essa lei, aceitou aí uma ação movida pela Associação Nacional de Estacionamentos Urbanos. Na época, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, considerou no julgamento que a lei tentava contra a livre iniciativa. Portanto, agora, desde ontem, 1º de janeiro, os shoppings estão cobrando aí pelo estacionamento dos idosos e das pessoas com deficiência. Inclusive, a nossa produção ligou para vários shoppings e confirmou que, de fato, eles já estão fazendo essa cobrança. Em maio também, Carol, só para a gente lembrar, falando do assunto, né, entrou em vigor uma lei também que aumentou aquela tolerância, né? Depois que você paga o estacionamento, você tinha 15 minutos para sair, agora você tem 30 minutos. A associação também está tentando reverter isso, mas só que, por enquanto, nenhuma ação está no Supremo com relação a isso. Agora, bem que podia entrar em vigor uma lei que proibisse esse estacionamento tão abusivo em alguns estabelecimentos, né? Então, quer cobrar, pode cobrar, mas tem alguns lugares que são bem caros. E olha que eu vou te falar, eu fiquei um dia, 2 horas e meia em um desses shoppings aí da cidade, paguei R$40, agora a cobrança é por minuto. Então, a gente nunca sabe se realmente essas mudanças acabam beneficiando o consumidor ou as empresas. Então fica essa dúvida no ar e a gente espera que os idosos e as pessoas com deficiência possam ter de alguma maneira esse direito de volta, né? Que consigam, mas como foi no Supremo é meio complicado, é difícil complicado. Considerou inconstitucional, né? A não ser que façam uma lei, porque eles alegaram que essa lei é inconstitucional porque ela é distrital, né? Que tem assuntos que devem ser decididos pela União. Quem sabe surge aí uma lei federal aí beneficiando esse público, né, Carol? Pois é, uma nova lei, então. Obrigada, Ju. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos. Um balanço realizado pelo governo do Distrito Federal apontou que 82% das promessas feitas por Rodrigo Hollenberg durante a campanha de 2014 foram cumpridas pelo Buriti. Veja.
Início de ano, hora de planejar o futuro e também de avaliar se as metas estabelecidas foram atingidas. No caso do governo do Distrito Federal, a conclusão da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão é que dos 467 compromissos de campanha de Hollenberg registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 82% deles foram cumpridos ou pelo menos iniciados nesses 3 primeiros anos de administração. Além desse delegado material de realização de obras, de realização de ações que têm impacto direto na vida das pessoas, existe também, eu acho, um legado que não é material, que é imaterial, mas que é muito importante, da transparência, da ética e de uma visão de futuro, que seja uma visão de futuro condizente com a cidade sustentável. A secretária informou ainda que 15% dos compromissos não saíram do papel e 3% aguardam validação. Ela reconhece que nem todas as metas serão atingidas neste último ano de gestão. De acordo com o levantamento do governo, 20 dos 65 compromissos firmados na área da educação não foram iniciados. Já em relação à saúde, dos 50 compromissos, apenas 5 não foram iniciados. Uma série de problemas da saúde, elas estavam relacionadas a um legado, né? Por exemplo, a questão dos medicamentos, você tinha farmácias praticamente desabastecidas. Esses problemas de gestão, eles têm sido resolvidos ao longo do ano e tem sido feito um esforço para se reforçar a saúde naquilo onde você, de fato, vai ter uma melhoria da saúde das pessoas, não só do atendimento quando elas estiverem doentes. E se não dá para concluir todas as metas, a prioridade do governo, segundo a secretária, é pelo menos finalizar o que já foi iniciado. A conclusão daqueles projetos que são os maiores legados, o Hospital da Criança, a expansão da própria saúde, da estratégia de saúde da família, ampliação de matrículas e de ensino integral, matrículas de crianças e ensino integral, obras de creche, obras de Corumbá, obra do TTN, encerramento do lixão e o próprio projeto Orla Livre, que é de fundamental importância para esse governo. O Buriti ainda espera incrementar o orçamento em mais de R$1 bilhão vindos do Instituto de Previdência dos Servidores, o IPREV. O projeto deve ir para votação na Câmara Legislativa no dia 15 de janeiro. A secretária descartou a possibilidade de reajuste salarial para os servidores e adiantou que um estudo mais detalhado sobre o andamento dos compromissos de governo estará disponível em até 90 dias. Susto em Samambaia, um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma casa na QR-212. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. Olha só como ficou parte do muro da casa. O portão também não aguentou o impacto da batida. Tudo isso foi provocado nesta manhã de terça-feira por um carro desgovernado. O motorista, Marco Antônio, disse que voltava do trabalho e que perdeu a direção ao desviar de um animal. Eu estava vindo do serviço ali, nessa mão, normalmente. Moro aqui ao lado e perdi o controle do carro. Quando eu fui tentar desviar de um cachorro, eu estava vindo muito rápido. E aí o baque veio direto no portão da vizinha, né? Apesar do prejuízo financeiro e do susto, não houve feridos e o caso foi registrado pela polícia. A polícia veio, fez a ocorrência, né? Ambas as partes, a gente acertou. O prejuízo do meu carro eu vou ter que arcar e também o da casa dela, né? Chamar o período de confiança aí para fazer o conserto. O GDF autorizou 6 hospitais públicos a liberarem corpos de pessoas que morreram por causas naturais. A iniciativa é para desafogar o IML, que chegou a anunciar que não faria mais esse tipo de serviço. Mais informações ao vivo com a repórter Érica Blaney. Oi, Érica, boa noite para você. Olá, Carol, boa noite a todos. Pois é, essa liberação do GDF, aí, essa autorização, veio depois que os funcionários do IML anunciaram há 2 meses que não mais fariam a análise e a liberação dos corpos de pessoas que morreram de morte natural. Agora o IML vai passar a fazer apenas o transporte desses corpos para as unidades aí que tem aquele serviço de verificação de óbitos. Antes, apenas o Hospital de Ceilândia fazia esse tipo de serviço. Agora o GDF anunciou que outras 5 unidades também vão ter esse serviço de verificação de óbitos. São elas o Hospital da Asa Norte, o Hospital Materno Infantil,
Hospital de Santa Maria e o Hospital de Taguatinga. Esse serviço de transporte ele vai ser feito das 7 horas da manhã até às 7 horas da noite. Depois desse horário, o transporte das pessoas mortas, dos cadáveres, serão feitos pelo Serviço de Gerência de Transporte da Secretaria de Saúde. Já os corpos daquelas pessoas que morreram nos demais hospitais também serão feitos aí pela Gerência de Transporte da Secretaria de Saúde. A medida segue uma portaria do Ministério da Saúde que determina que o IML faça apenas a verificação de pessoas, dos corpos das pessoas que morreram em consequência de atos violentos. Acontece que aqui no Distrito Federal, o IML também fazia esse tipo de serviço, o serviço de verificação de óbitos, porque o serviço era ainda não suficiente nos hospitais da cidade. Carol. Ok. Obrigada, Érica. Até daqui a pouco, tá bom? Ano novo, velhos problemas. Quem passa pela rodoviária do Plano Piloto quase nunca consegue usar aquelas escadas rolantes. Elas vivem quebradas. O resultado da ação de vândalos acaba prejudicando pessoas com deficiências, idosos e usuários em geral. Esse foi o 4º ataque em menos de um mês. Dá uma olhada. A Ilane precisa passar pela rodoviária do Plano Piloto pelo menos 2 vezes por semana. É deste terminal que ela segue para o Hospital da Criança para fazer quimioterapia. Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo de um tumor, retirada de um tumor. E o que você vai fazer lá no hospital? Tem vez que é quimioterapia e limpeza do curativo da perna e do pique. Pois é, além das batalhas diárias, essa jovem guerreira precisa combater outros problemas. Na rodoviária do Plano Piloto, por exemplo, a falta de escada rolante tem causado dor de cabeça. É um pouco difícil, porque a escada rolante não está funcionando e eu vou de elevador, né? Quando eu fico lá em cima, que eu venho talvez... De vez em quando eu venho de lotação, aí eu pego o elevador. Nesta terça-feira, o elevador do terminal estava funcionando. Mas tem dias, segundo os passageiros, que o equipamento está quebrado. E aí o jeito é... Eu coloco a minha filha nas costas e nas costas desço, porque a gente tem que pegar o ônibus aqui embaixo. E para subir também é a mesma coisa, eu coloco ela nas costas e vou levando. A Ilane e a mãe estão entre as 700 mil pessoas que passam pela rodoviária. E quem usa diariamente o terminal diz que não é raro ver as escadas rolantes desligadas. De manhã nunca está funcionando, sempre está assim parada. Todas elas, tanto desse lado como do outro lado. É complicado, inclusive eu tenho um problema de gota, ácido úrico, ando sempre com problema nos joelhos, no tornozelo. Para subir essas escadas até chegar em cima para pegar uma outra condução, é horrível. Em nota, a Novacap diz que as escadas rolantes da rodoviária foram alvo de vandalismo e por isso não estão funcionando. Acrescentou que as peças que vão substituir as danificadas estão sendo providenciadas pela empresa responsável pela manutenção, que fará o conserto. Agora você veja, o governo conserta e as pessoas quebram. Isso é um absurdo. A Novacap informou também que as peças vêm de outro estado. Assim que forem recebidas, a previsão para o conserto é de até 10 dias. A rodoviária do Plano Piloto tem 12 escadas rolantes e nesta terça-feira, 5 não estavam funcionando. Você sabia que a hipnose tem um lado terapêutico? A técnica promete aliviar dores, ajudar a emagrecer e pode até substituir aquela assustadora agulha da anestesia. Veja na reportagem. No ano de 2014, um acontecimento corriqueiro acabou mudando a vida de César. As filhas dele ficaram sem opção para o presente de aniversário do pai. Então resolveram comprar a maior camisa que encontraram em uma loja de roupas, já que César pesava na época 110 quilos. Depois que recebeu o presente, ele tomou uma decisão. Eu vesti a camisa, ela não fechou nem aqui e nem aqui. Nessa época eu pesava 110 quilos. E aí eu olhei para elas e pensei, eu não vou trocar a camisa, eu vou trocar o corpo. E aí eu comecei a pensar em formas de como que eu poderia emagrecer. Eu era muito sedentário, eu não gostava de fazer academia, não gostava de correr, não gostava de fazer nada. E aí foi quando eu tive acesso à hipnose. Eu usei a hipnose para me imaginar magro, para me ver da forma que eu gostaria de ser visto pelas pessoas, pelas minhas filhas. Eu conseguia me ver magro do jeito que eu sou hoje. E foi assim que eu consegui
criar a vontade, criar como eu posso dizer, o impulso, o teu impulso para poder começar a correr, ir lá e comprar um tênis, todas as coisas que você tem que fazer. Pois é, dá para acreditar que o César perdeu mais de 20 quilos com o tratamento de hipnose. Essa especialista explica que é possível até implantar um balão gástrico nos pacientes sem cirurgia. A gente consegue implantar um balão gástrico hipnótico dentro da pessoa e dentro do transe hipnótico, e a pessoa passa a não querer mais comer na quantidade que ela comia. Você começa a perceber, você come fora, você começa a perceber que de 400 gramas você passa para 300, para 250 e cada vez menos. E para aqueles que têm pavor de ir ao dentista, a terapia com hipnose também pode ajudar. Já imaginou não sentir nem a picada da anestesia? Ou então não entrar em pânico com aquele barulho do motorzinho? A hipnose é uma forma fantástica de controle, modulação da dor. Então, desde um procedimento simples, seja uma raspagem, uma profilaxia, até mesmo uma extração, um procedimento um pouco maior, pode ser tudo feito com o auxílio da hipnose. O Guilherme, que é instrutor de hipnose, diz que os benefícios dessa terapia não param por aí. A hipnose é um estado alterado de consciência no qual a gente reduz qualquer negatividade, né? A gente vai abaixar o fator crítico da pessoa, fazendo com que sugestões sejam aceitas de maneira mais tranquila. Todos os problemas que são psicossomáticos, que são somatização de questões psicológicas, a gente vai conseguir resolver. Então, medos, traumas, fobias, a gente consegue resolver uma depressão, fibromialgia, por exemplo. Podemos também atuar no controle de dor, controle de salivação, sangramento. São inúmeras as aplicabilidades. O governo vai informatizar o sistema de vacinas. Atualmente, o controle é feito apenas com a carteirinha. Quem volta a falar com a gente ao vivo e tem mais informações é a repórter Érica Blaine. Oi, Érica. Olá, Carol. Pois é, uma medida que vai facilitar a nossa vida, né? Mesmo porque, apesar de ser um documento importante, muita gente acaba perdendo essa carteirinha aí, a carteira de vacinação. A medida o governo pretende colocar em funcionamento esse sistema, esse banco de dados a partir desse ano. Por enquanto, a dica é, se você tem o seu cartão de vacinação, guarde-o, porque assim que ele entrar em funcionamento, vai bastar você apresentar esse cartão de vacinação à secretaria, ao posto de saúde, e eles vão atualizar o seu registro, o registro de cada paciente. Agora, se você não tem, Carol, adivinha, vai entrar no sistema como se você não tivesse tomado nenhuma vacina, e aí o aconselhamento do posto de saúde provavelmente vai ser que você tome novas vacinas. E você, Carol, tá com sua carteirinha em dia, dos seus filhos também? Olha, a minha não, porque tem muito tempo. A dos meus filhos estão todas lá guardadinhas, mas já perdi uma vez e realmente é complicado. Obrigada, Érica. Boa noite para você. Boa noite. Veja a seguir, governo promete desativar o lixão da estrutural na segunda quinzena desse mês, hein? E ainda, em 48 horas, 2 presos morrem dentro de celas da Papuda. Os detalhes depois do intervalo. Até já.